Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Quero já te dar as boas-vindas nesse canal que tem justamente o propósito de levar um aprofundamento bíblico para os quatro cantos do mundo. Você que quer aprender realmente o que a Bíblia quer dizer, então esse canal é justamente o lugar certo. Nós lemos o texto e procuramos trazer a explicação justamente daquilo que é a mensagem que ele traz. E o texto de hoje é especialíssimo, exatamente. Nós vamos estudar a perícope de Zaqueu, aquele texto que é conhecidíssimo, citado, tem música a respeito dele, todo mundo conhece, mas será que realmente a gente sabe qual é a profundidade que esse texto tem? Gente, até o final desse vídeo você vai ter conteúdos que vão justamente ampliar demais a sua compreensão a respeito desse texto, a respeito do Evangelho de Lucas, a respeito da obra que Jesus quer realizar. Beleza? Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. E antes da gente poder mergulhar versículo a versículo, entender o que Zaqueu viveu na presença de Jesus, eu já quero te pedir que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe e que você ative o sininho para receber as notificações, se inscrevendo no nosso canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos ler o texto e vamos então mergulhar em cada um dos detalhes que ele traz. Diz assim: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente, recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Gente, esse texto ele é fantástico. Justamente por quê? Porque ele está dentro de um momento na narrativa de Lucas que é crucial. Trata-se do último personagem que se encontra com o mestre dentro da narrativa antes de Jesus chegar em Jerusalém. Exatamente. Ele é colocado no final do percurso. Afinal de contas, Jericó é a última cidade próxima a Jerusalém por onde Jesus vai passar. E, portanto, o encontro de Jesus com Zaqueu será um encontro modelo de discipulado, modelo de conversão dentro do texto. Por isso, a tamanha importância que essa perícope tem. E só para você ter uma ideia, ela é tão fundamental que ela condensa os ensinamentos do Evangelho de Lucas. Exatamente. Há diversos paralelos entre o texto de Zaqueu
e os textos que foram sendo elaborados ao longo do processo narrativo. E aí eu destaquei aqui alguns só para que você pudesse entender melhor esses paralelos dos quais eu estou falando. Um exemplo é aquilo que está dentro do capítulo 3, versículos de 10 a 14 do Evangelho de Lucas, que é justamente o momento em que João Batista está pregando. E aí qual é o paralelo? Lá se encontram publicanos, ou seja, cobradores de impostos, ouvindo a mensagem e tendo o desejo de conversão, de mudança de vida. Eles inclusive vão chegar a perguntar a João Batista justamente assim: Mestre, que havemos de fazer? E aí João Batista, no versículo 13 deste capítulo 3, vai dizer assim: não cobreis mais do que o estipulado. Veja, lá na frente, nós sabemos, Zaqueu vai restituir porque ele justamente cobrou de forma indevida. Então aí tem um paralelo interessante que Lucas vai construindo. Depois, um outro texto interessante de paralelo é aquele que se encontra lá no capítulo 5, dos versículos 17 ao 26, que é a cura daquele paralítico que é levado pelos seus amigos e ele desce do teto, ele é descido, ou melhor, e é colocado diante de Jesus. Aqui o ato da descida, assim como Zaqueu desceu, esse paralítico desceu também, ou foi descido, e o tema do perdão dos pecados. Olha que dado interessante. Além disso, o fato de que a multidão, dentro deste texto da cura do paralítico, vai também julgar Jesus de forma negativa. E lá no texto de Zaqueu, isso acontece também. Depois, uma terceira passagem que nós poderíamos traçar aqui como paralelo para compreender este processo de construção, não é, do texto de Zaqueu, é justamente também o momento do chamado de Levi. Levi que está presente no capítulo 5, versículos 27 ao 35 de Lucas. Levi era um cobrador de impostos, Jesus passa por ele, não é? Faz o chamado, ele se converte, deixa a coletoria de impostos e ele oferece em sua casa um banquete para Jesus. E nesse processo do banquete, o que é dado aí interessante é que também vão aparecer pessoas julgando negativamente a atitude de Jesus de sentar-se à mesa com ele. Percebe? Aí há um detalhe então interessante, um paralelo posto, tá? Aí outro texto interessante, que é o texto daquela mulher pecadora, a mulher pecadora que se encontra no capítulo 7, versículos 36 a 50, justamente naquele momento em que Jesus estava dentro da casa de um fariseu, num banquete também, não é, comendo ali e tal, e essa mulher chega e começa a chorar aos pés de Jesus, toda aquela cena, e as pessoas passam então a julgar negativamente Jesus, dizendo como é que pode, ele é um profeta, se fosse mesmo, ele saberia que essa mulher é pecadora e assim por diante, percebe? Nesse momento, há o tema do perdão dos pecados e conversão de pecadores. E aí, gente, uma outra perícope que a gente pode destacar aqui é justamente a perícope do filho pródigo. Exatamente, o filho pródigo, ele vai ser descrito pelo evangelista Lucas dentro da parábola, no capítulo 15, versículos 24 e 32, como alguém que estava perdido. E aí, gente, Zaqueu vai ser visto justamente desta mesma maneira. E é alguém que faz
uma experiência de mudança, de conversão. Percebe então? Toda a perícope de Zaqueu, ela vai ser construída em cima justamente desta dinâmica de construção narrativo-teológica e com os temas que Lucas realmente quer ensinar. E aí então chegamos no versículo 1, agora comentamos o texto mais especificamente. O texto diz que Jesus entrou em Jericó e aí ele atravessava a cidade. Já falamos a respeito de Jericó como o último local onde Jesus vai passar para chegar a Jerusalém. Depois o versículo 2 diz, descrevendo Zaqueu, que ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Aqui há algo muito interessante. Os cobradores de impostos, eles eram mal vistos pelos judeus e entendidos como traidores do povo, entendidos como pessoas execráveis, pecadoras ao extremo. Agora, qual é o ponto? Zaqueu, ele é, gente, chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele é pior ainda. E tem mais. Ele é narrado aqui como alguém que tem uma riqueza muito grande. E você que tem acompanhado os estudos a respeito dos textos do Evangelho de Lucas, já percebeu que em Lucas há de forma muito contundente esta questão entre pobres e ricos. E a riqueza vai ser entendida com um tônus negativo dentro do texto lucano. Bom, vamos avançar. O texto então começa a narrar as ações de Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, ele não consegue, então ele corre, ele sobe num sicômoro para ver. E aqui há um dado interessante, é um conjunto de verbos que vai justamente apontar para o desejo deste homem de ver Jesus. E isso é um dado muito interessante aqui. Ele é pecador, mas como pecador, ele quer uma experiência com o Mestre. Só que ele vai ser colocado em paralelo com aquele outro homem que também toma atitudes parecidas dentro do próprio Evangelho de Lucas, que vai ser conhecido na tradição sinótica como o jovem rico. Ele corre, ele se apresenta para Jesus, etc., mas no final das contas, ele não vai largar tudo o que tem para seguir o Mestre. Zaqueu vai ser alguém que vai correr, que vai subir, que quer ver Jesus, tal, mas que vai fazer uma experiência de mudança. Aí o versículo 5 já mostra as ações de Jesus. Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Aqui há algo interessante. Jesus é que se convida. Não é Zaqueu que convidou Jesus. E esse dado é importantíssimo teologicamente, porque mostra que na relação de salvação é Jesus quem dá o primeiro passo. O processo se inicia a partir da graça de Deus na direção do pecador. Esse ponto é muito interessante, gente. E nesse sentido a gente até pode dizer aquela canção, não é? Como Zaqueu quero, sabe essa canção? Essa canção ela tem um erro crucial. A canção coloca na boca de Zaqueu o convite. Entra na minha casa e tal, não é? Eu não canto muito bem, viu, gente? Mas vocês já entenderam a ideia. Esse entra na minha casa, entra na minha vida, colocaram na boca de Zaqueu é um erro, porque quem se convida é Jesus.
e isso teologicamente tem uma relevância muito grande. E aí, pessoal, qual que é o dado aqui? O dado aqui é justamente que Zaqueu, ele desce depressa, ele assume, não é, rapidamente este chamado de Jesus. E ele então recebe da parte do Senhor esta graça que lhe alcança. E aí há um verbo que é utilizado aqui, não é? Jesus diz assim: pois hoje devo ficar em sua casa. O verbo dever é o verbo dei em grego. E aqui é muito interessante porque esse verbo ele é usado justamente em momentos fundamentais da narrativa de Lucas. Ele vai ser traduzido como é necessário e assim por diante. E esses momentos cruciais da narrativa são momentos justamente em que a história ela dá uma guinada para falar de uma ação salvífica de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 49, no capítulo 4, versículo 43, no capítulo 9, versículo 22, no capítulo 13, versículo 16, no versículo 33 também, no capítulo 17, versículo 25, no capítulo 21, versículo 9, no capítulo 22, versículo 37, no capítulo 24, versículo 7, versículo 26 e versículo 44. Além do que, também este mesmo verbo tem uma relevância teológica e literária grandiosa no livro dos Atos dos Apóstolos. Continuidade da obra lucana. Então entenda, aqui há algo muito importante. O texto está falando justamente que Jesus está propondo uma guinada de vida e uma ação da graça dele na vida de Zaqueu a fim de levá-lo à experiência da salvação. E aí o versículo 6 fala agora de ações de Zaqueu. Zaqueu desce imediatamente e o recebe com alegria. Aqui nós temos duas coisas importantes. Uma, o tema da hospitalidade, que ao longo do texto de Lucas aparece várias vezes, não é? E aí isso vai acontecer, por exemplo, não é? Em textos como o da mulher pecadora, que eu citei aqui lá do capítulo 7, que é aquela mulher que ela acolhe o mestre e enquanto os fariseus não acolhem. Vai aparecer no texto de Marta e Maria, o mesmo verbo que aqui aparece, né? O receber, aqui é o mesmo verbo que vai aparecer no texto de Marta e Maria, para falar da recepção, não é? De Marta e Maria, lá no texto de Lucas, e assim por diante. Agora, há um outro dado aqui. Esse com alegria é um particípio, rairon, em grego, e ele vai ser transmissor de uma ideia espetacular. Por quê? Porque ele transmite justamente a alegria messiânica. E essa alegria messiânica é um tema dentro do Evangelho de Lucas que está desde o primeiro capítulo e ela vai perpassar o texto todinho. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 14 vai aparecer esse tema. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 6, versículo 23. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 10, versículos 17 e 20. Tá? E é muito interessante que dentro da obra de Lucas também aparece o tema da alegria associado ao tema do arrependimento, pessoal. Olha como essa perícope de Zaqueu ela é fantástica. Essa relação vai aparecer no capítulo 15, versículo 5, versículo 7, versículo 10 e versículo 32.
Então, o texto de Zaqueu está justamente sendo construído em cima de temas fundamentais do Evangelho de Lucas. Agora nós temos então a reação daqueles que estavam ao redor. No versículo 7 diz que eles murmuravam, dizendo que Zaqueu ia se hospedar na casa de um pecador. Aqui vem um detalhe interessante, gente. Em diversos momentos da narrativa lucana, isso eu já comentei a partir de textos passados, tem vídeos aqui sobre isso, eu falei justamente do verbo murmurar que aparece, não é, na boca dos fariseus constantemente. E vai aparecer no capítulo 5, versículo 30, capítulo 7, versículo 34, também no versículo 39 e no capítulo 15, versículo 2. Eles então vão justamente, não é, murmurar, reclamar que Jesus está acolhendo um pecador. E aqui eu quero já revelar algo maravilhoso para você. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E aqui, todos estes que estão ao redor não chamam Zaqueu pelo nome, o chamam de pecador. Aqui vem uma das grandes sacadas desse texto. E olha como ele é bem construído. O que significa o termo Zaqueu? Em hebraico, Zaqueu significa, pessoal, puro. Exatamente. Puro. Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome, puro. Mas ele não era pecador? Pois é, enquanto toda a multidão ao redor vê Zaqueu pelas suas ações pecadoras, Jesus entende que, sendo um ser humano, olhando para o seu coração, Jesus entende que ele é aquele que deve ser buscado pela graça. Portanto, Jesus o chama de puro. Olha que coisa espetacular! E aí o texto, então, vai mostrar justamente que Zaqueu não se abalou diante da fala daqueles todos que estavam ali. O versículo 8 diz que, de pé, ele disse ao Senhor, Senhor, Senhor. Ele começa assim. E aí, gente, o termo Kyrios, Senhor, em grego, vai aparecer ao longo de todo o texto de Lucas, para falar justamente dessa soberania do Senhor. Zaqueu, então, reconhece Jesus como soberano. E aí ele diz, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres. Gente, olha que negócio espetacular. Zaqueu fará diferente daquele jovem rico que aparece no capítulo 18, versículos 22 a 23, que não quer largar os seus bens, quer manter tudo para si. E um outro dado interessante, dentro de toda a obra lucana, o doar é justamente sinal de que alguém foi justificado, de que alguém viveu uma experiência de obediência à lei. Isso está no capítulo 6, versículos 30 a 31, versículo 38 também, capítulo 11, versículo 41, capítulo 12, versículo 33, capítulo 16, versículo 9, capítulo 18, versículos 22 e 29. Olha que coisa maravilhosa! Zaqueu então está fazendo uma experiência de conversão, segundo Lucas. E aí ele diz, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo, ou seja, 4 vezes mais. E aqui há um dado interessante. A lei no Antigo Testamento, lá na Torá, justamente no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 1, diz justamente assim, se alguém furtar o boi ou a ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois.
e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, quem roubou vai ter que restituir de 4 a 5 vezes mais. O que está sendo feito aqui? Zaqueu está cumprindo a lei. E é por essa razão que ele vai ser entendido como alguém justo, puro. Jesus creu, acreditava na conversão de Zaqueu. Olha que coisa maravilhosa. E aí o versículo 9, novamente o termo hoje vai aparecer. Hoje a salvação entrou nesta casa porque ele também é um filho de Abraão. Jesus o reconhece como membro do povo da promessa. Mesmo ele sendo um cobrador de impostos, um pecador. Gente, que coisa maravilhosa! E aí o tema da salvação vai aparecer dentro de todo o evangelho de Lucas, lá desde o capítulo 1, versículo 69, 71, 77. Essa salvação vai aparecer justamente em conexão com as maravilhas que Jesus foi realizando ao longo do tempo. Capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 50, capítulo 8, versículo 12, versículo 48, versículo 50, capítulo 9, versículo 24, versículo 56, capítulo 17, versículo 19, capítulo 18, versículo 42. E essa salvação vai acontecer justamente quando alguém tem a disposição de receber a visita deste que é Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que coisa bela. O texto justamente vai mostrar isso. E aí no versículo 10, que é o último versículo, vai dizer: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Gente, esta expressão, né? Aquele que veio procurar e salvar o que estava perdido, é presente justamente lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, no versículo 2, versículo 4, e depois do 15 ao 16 e no versículo 22. Lá em Ezequiel, neste capítulo, aparece a figura do bom pastor. O Messias vai ser o bom pastor. E esse Messias, ele vem para procurar o que estava perdido. Jesus, portanto, está confirmando aquilo que é a sua missão de Messias, como bom pastor que cuida das ovelhas que estão desgarradas. Aqui nós, portanto, temos, pessoal, lições maravilhosas, lições belíssimas. E uma pergunta que eu quero te fazer a partir de tudo isso. Você, diante desta salvação que te é oferecida de forma gratuita, abre as portas da sua casa, do seu coração, para receber Jesus como o teu Kyrios, como o teu soberano, como o teu Senhor? E faz uma experiência de conversão a partir desse encontro, de restituir o que roubou, vivendo justamente a vontade de Deus? Pense nisso e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!